Então, vamos lá. Deixa eu ajustar. Boa tarde, boa tarde. Então, meu nome é Daniela Miguel, eu sou mentora e coach de enxaqueca. Hoje o assunto é o Diário da Dor. Eu quero falar para vocês a importância de se fazer um Diário da Dor e a importância de colocar nesse diário as coisas certas, as coisas que vão fazer você melhorar. As coisas que você vai colocar ali, que você vai precisar ver mesmo para você mudar, enxergar o que você está fazendo de errado. O Diário da Dor está longe de ser simplesmente onde você vai marcar com um X que você teve dor e se você tomou remédio no máximo, né? A intensidade da dor. É outra coisa, eu estou falando de uma coisa muito melhor e muito maior, tá? Então, se você acha que isso vai te ajudar, fique aqui comigo que eu vou explicar exatamente qual que é a dinâmica de um bom diário da dor, tá? Enquanto o pessoal está entrando, lembrar, né, que eu abri as inscrições para um evento gratuito que se chama Uma Saída para Enxaqueca, que é uma minissérie de 4 vídeos para você ver lá o passo a passo que eu fiz, que mudou minha vida e que vem ajudando centenas de pessoas a melhorar da enxaqueca também. É um evento online, 100% gratuito, 100% online. Você pode assistir da onde você estiver, a hora que você quiser, mas ele acontece do dia 1 de novembro ao dia 11. Né? Vai ter um período ali em que eu me dedico para responder. Primeiro eu dou, né, a minissérie, os vídeos para vocês assistirem e eu me dedico durante todos esses dias para responder tudo que vocês precisarem. Então, é uma doação de tempo mesmo meu para passar conceitos, passar conhecimento, porque eu sei que todo mundo está sofrendo de enxaqueca, não por falta de remédio, mas por falta de informação. Então, vocês vão ver que esse evento ele é gratuito, mas a riqueza de coisas que vocês vão descobrir, que vocês vão se deparar dentro da minissérie, também é legal porque ela tem uma lógica, ela conta o começo, o meio e fim, e isso é muito importante porque eu sei que é ruim, você que está me acompanhando, pega uma live aqui, perde outra live, pega outra live, então lá na série é uma sequência bem bacana. E aí as dúvidas que você vai tendo, você vai colocando lá na plataforma, você pode postar as dúvidas, eu vou estar respondendo, eu vou fazer lives específicas para as pessoas que estão participando. Então, assim, é um evento que mais de 30 mil pessoas já assistiu e, enfim, mudou a vida de muita gente já. Então, vamos lá. Como é que faz para se inscrever, né? O último recado. Lá no meu site, vencendoenxaqueca.com.br, você vai ter lá o primeiro banner que aparecer, você bota teu e-mail lá e aí você vai receber a minissérie por e-mail, né? Você vai receber os links para você assistir os vídeos por e-mail, tá legal? Então, vamos lá. Para que serve o Diário da Dor? Por que é importante ter o Diário da Dor? Se você vem anotando se você tem dor, se não tem, que remédio que você tomou, agora você vai aprender a melhorar esse diário, a fazer ele o protagonista da sua jornada. Você vai entender agora por que o Diário da Dor, na minha opinião, é o segredo da coisa, tá? Então fica aqui comigo. Primeira coisa, o diário ajuda a medir a sua evolução, mesmo que ela seja pequena, tá? Por que eu estou falando isso em relação a ser uma evolução pequena? Porque existem perfis de pessoas com 10 crises de enxaqueca no mês e que tomam 10 comprimidos e que não tomam medicação preventiva. Existem pessoas que tomam 300 comprimidos por mês, analgésicos, né? Quando eu falo, estou falando só de analgésico, mais medicação preventiva, né? E tem dores todos os dias há 10 anos, né? Estou dando 2 exemplos aqui. Então, você há de concordar comigo que cada perfil vai ter uma resposta diferente, vai ter uma evolução diferente. E se você não mede,
né? Se você não mede a tua evolução, num período até curto de tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você desiste do processo, você não enxerga a evolução. Porque o ser humano ele tem essa tendência de achar que não está melhorando, né? Então, o diário, mesmo se você tem uma evolução que seja pequena, você vai se sentir motivada quando você fizer a medição, né? E eu tenho certeza que isso já aconteceu com várias pessoas. A pessoa começa a fazer um tratamento, começa a fazer uma reeducação alimentar, mas ela desiste porque ela acha que ela não está tendo resultado, né? Mas será que você está fazendo a sua parte? Será que você está fazendo a sua parte corretamente, né? O que você está acertando naquele período? O que você acertou naquele período? O que você errou naquele período? Quais mancadas você deu? Quantas mancadas você deu? Você não acha que é importante contabilizar isso também? Né? Então, quando eu comecei o meu processo, o meu tratamento, né, que foi o meu último tratamento, eu me enfiei de cabeça, né? E fiz um diário completo. Então, vocês precisam entender que eu sou engenheira, né? Eu gosto de dados. Né? Sem dados eu não sei trabalhar, sem informação eu não sei trabalhar. Então eu criei o meu diário, eu fiz lá uma planilha no Excel, né? Um gráfico automático, todo bonitinho, onde eu simplesmente anotava tudo que estava acontecendo comigo. E aí eu acabei criando, né? Nos primeiros meses ele foi mudando o formato, até que hoje ele tem um padrão, né? Eu falo hoje porque é esse diário que as pessoas utilizam no programa, né? Eu brinco com as pessoas que fazem o programa. Ó, você quer fazer o programa e não anotar no diário, não tem problema nenhum, só que eu nunca vou conseguir te ajudar. Se você não anotar o diário, como é que eu vou olhar, como é que eu vou acompanhar o que você está fazendo, como é que eu vou ver o que você está fazendo de errado, como é que eu vou te ensinar a fazer uma leitura do seu corpo se você não faz essa leitura do seu corpo? Né? Então, por isso que esse diário existe até hoje. Eu não preencho mais o meu diário, óbvio, né? Eu fiz 5 anos, meu tratamento durou 5 anos e meu diário ficou ali. Nunca mais eu preenchi, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Você tem que colocar o dia e o mês, né? Então, fazer um controle, né? Do mês. Então, começa a preencher o diário no dia 1º de novembro. Então, você vai botar lá, dia 1, domingo, né? 1 de novembro, domingo. Você vai começar a contabilizar lá. Que horas você dormiu? Você vai ter que colocar que horas você acordou. Classificar a sua noite de sono. Se foi boa, se foi ruim, né? Aí você vai classificar sua noite de sono. Se você está menstruando, que dia do ciclo, né? O seu ciclo menstrual, que dia do ciclo você se encontra nesse dia, né? Tem que fazer a conta lá de que dia que você do ciclo você tá, porque você tem que saber se você está menstruando ou não, se você está ovulando ou não. Tudo isso vai interferir na enxaqueca, né? Obviamente, se você teve dor ou se não teve, qual foi a intensidade da dor? Tem que medir, tem que falar se for uma dor, se é uma pré-dor, se é uma dor leve, se é uma dor moderada, se é uma dor forte, se é uma dor insuportável. Você tem que medir a intensidade da dor, né? Outra coisa que você tem que medir também é a duração da crise. Quanto tempo durou? Se você tomou o remédio, em 2 horas ela passou. Se você tomou o remédio e simplesmente amenizou a dor, ela ficou ainda o dia inteiro. Se você tomou o remédio e ela passou na parte da manhã, mas ela voltou à noite, tudo isso você tem que escrever e medir, né, para você contabilizar no final do mês. Que remédios que você tomou? E aí é importante anotar todos os tipos de remédio que você toma, inclusive remédios que não tem nada a ver com a enxaqueca. Por exemplo, se você você foi obrigada lá, você teve uma infecção vaginal, uma candidíase, você teve que tomar um remédio que é um antifúngico via oral, e aí as suas crises pioraram nesse período que você tomou o remédio. Aí você vai, poxa, será que tem alguma coisa a ver com essa medicação que eu tomei?
olha a bula daquele remédio, vê se tem lá nos efeitos colaterais, cefaleia, dor de cabeça. Você vai descobrir que talvez aquela dor que você teve naquele dia, naquela semana, teve relação com a medicação que você usou. Antialérgico geralmente dá dor de cabeça, antifúngico geralmente dá dor de cabeça, antibiótico geralmente dá dor de cabeça, né? Se você olhar nas bulas, você sempre vai ver lá os efeitos colaterais, né? De 1%, de 10%. E o nosso corpo, ele é sensível, né? Então, você tem que anotar todos os tipos de medicação, né? Que você está tomando, tá? E, inclusive, medir os remédios para dor, né? Medir os remédios preventivos. Porque se você está, por exemplo, desmamando, você tem que saber, olha, comecei a desmamar de um remédio preventivo, de um remédio que eu uso, que é, sei lá, um antidepressivo, eu não tenho depressão, mas eu tomo um antidepressivo para ajudar na enxaqueca. Aí o médico começou a tirar essa medicação. Você tem que anotar lá no diário, ó, reduzir a dose de 100 para 75. Vamos ver o que acontece, né? Então, quantidade de medicamento de analgésico você tem que medir. Quantidade de preventivo você também tem que medir. Que sintomas você teve além da dor, né? Teve enjoo, teve tontura, teve náusea, teve aura. Tudo isso você tem que controlar, né? Por quê? Porque às vezes você pode não melhorar da dor no primeiro mês, por exemplo. Você não melhorou da dor, continuou com dor diária, mas a grande maioria dos sintomas que você sentia além da dor, de enjoo, de náusea, de fraqueza, passou. Você melhorou, então, né? É importante você colocar outros sintomas, porque às vezes a pessoa tem enxaqueca que a dor não é tão forte, mas os outros sintomas são muito ruins. E se ela melhora desses sintomas, né? O que você comeu, você tem que colocar em detalhe lá como foi teu café da manhã, como foi teu almoço, como foi teu jantar, se você fez lanche, se você não fez, né? Tem que escrever no detalhe tudo que você come. Se seu intestino funcionou, se você fez cocô ou não, né? Se teve constipação, se teve diarreia, se você bebeu água suficiente, né? Como foi o seu dia emocionalmente, se foi um dia tranquilo, se foi um dia estressante, se foi um dia, né, de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico, enfim. Colocar como foi o dia, aquele dia, né? Se você fez atividade física, para você começar a contabilizar quantos dias do mês você fez atividade física, tá? Então, essas são as informações que você precisa colocar no seu diário da dor. E tudo isso serve para quê? Para você deixar lá guardado? Claro que não, né? Você tem que parar uma vez na semana e olhar tudo que você preencheu e começar a pensar. Começar a olhar para essas informações que você escreveu e pensar, o que deu certo essa semana? Isso. Deu certo. Legal. Então, eu vou continuar fazendo o que deu certo. O que deu errado essa semana? Essa semana eu não consegui fazer atividade física, eu fui numa festinha e jaquei, e eu fui dormir tarde todos os dias da semana, não consegui dormir cedo. Então, isso deu errado. E o que eu tenho que fazer para na outra semana não cometer esses erros? Então, essa reflexão semanal é o cerne do negócio. É a coisa mais importante que vocês têm que fazer. Por quê? Você vai ver o que dá certo e repetir o que dá certo. Vocês vão ver o que dá errado e corrigir o que está errado. Se vocês não tiverem essa mentalidade de melhoria contínua, se vocês não tiverem essa mentalidade de ajustar o que está errado e repetir o que está certo, se você não olhar com inteligência para o que vai estar escrito lá na tua cara, porque o diário da dor vai estar escrito o que aconteceu, você ainda não é capaz de enxergar, mas cada vez que você parar para pensar, se dedicar lá 5, 10 minutos do seu dia para olhar o que aconteceu naquela semana, né? Você precisa fazer isso para você colher resultado. Senão, você vai ficar fazendo as coisas sem saber, né? Então, no começo é um pouco difícil mesmo de se adaptar, mas aos poucos você vai percebendo os benefícios,
né? O maior benefício do Diário da Dor é você medir a sua evolução do tratamento, né? Então, mais importante do que anotar é analisar o diário semanalmente. E aí, chega no final do mês, você vai fazer um fechamento do mês. Então, no fechamento do mês, você vai colocar quantas crises você teve, quais as intensidades da dor, quanto de medicação você tomou, se você teve dores mais fortes no teu período menstrual ou não, se você teve dores que se relacionam com o teu emocional ou não, os sintomas que você teve, se você teve aura ou não teve aura, né? Se você está diminuindo a medicação preventiva ou não. Então, você vai fazendo a contabilização de todos esses itens. Como que foi o teu sono nesse mês? Que horas que geralmente você foi dormir? Que horas geralmente você acordou? Qual que é o padrão de qualidade de sono que você vai tendo? Então, você começa a perceber, né? O quê? Fatores que você está errando. E aí você vai para o próximo mês. Bom, então, esse mês eu dormi super tarde, eu preciso dormir mais cedo. Esse mês não foi legal porque eu pisei na bola com a dieta. Então, esse segundo mês eu tenho que levar a sério. E eu não vou mais. Então, quando eu for numa festinha de aniversário, eu vou com a minha marmita, eu vou alimentada. Não adianta ficar dando desculpa para mim mesmo, né? Ah, porque eu não consegui, eu fui viajar de avião e no avião tem pão, então eu comi pão. Né? Não adianta você ficar se dando essa desculpa. No Diário da Dor vai estar claro lá. Né? Então você vai começar a perceber uma consequência de uma ação que você tomou. Uma reação a uma comida, uma reação a um comportamento. Então, olha só, eu tive crise nesse dia, por quê? Porque eu fiquei muito brava com o meu marido. Foi um dia que a gente brigou, a gente teve uma DR. Você vai ter escrito lá, você começa a juntar as coisas. Então, você começa a perceber se a quantidade de crise diminuiu ou não, se a intensidade da dor melhorou ou não, se a duração da dor melhorou ou não, se a resposta aos medicamentos estão melhorando ou não. Porque tem gente que começa, por exemplo, o programa e tem dor todo dia, o dia inteiro. Aí ela começa a mudar os hábitos. Aí no primeiro mês, ela continua com dor diária, mas ela começa a perceber que as crises estão tendo mais ou menos 6 horas de duração. Ela está tomando remédio, o remédio está demorando, mas está fazendo um pouco de efeito. No segundo mês, as crises dela diminuíram para, 4 horas. As crises diminuíram para 2 horas. As crises diminuíram para 20 minutos. Toma o remédio, 20 minutos, não tem mais nada de dor. Continua com dor diária, mas pelo menos ela fica o dia inteiro sem dor. Olha que maravilha. Tudo isso é medir resposta ao remédio. Né? Você começa a notar, por exemplo, outros aspectos, né? Eu vou falar um pouco mais disso amanhã. Outros aspectos como você perdeu a compulsão por comida, você melhorou o seu humor, você melhorou a sua libido, o intestino está funcionando melhor. Então, você começa a observar isso também. Você vai anotando no Diário da Dor. Quando chega no final do mês, você consegue olhar, falar, nossa, caramba, eu melhorei de outros aspectos, né? Você começa a fazer a relação, se a tua dor realmente tem relação com o período menstrual ou não, ou com o período da ovulação, né? Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui, 2 exemplos reais. Esses exemplos estão lá no meu site, vencendoaenxaqueca.com.br, vai ter lá depoimentos. No menu tem depoimentos. Aí vocês assistam ou leiam, né? Por exemplo, a Daiane. A Daiane, ela começou o programa, é um exemplo assim, vou dar um exemplo bem de dor bem crônica, né, de um pouco menos e uma dor leve. Então, por exemplo, a Daiane, ela tinha crises diárias. Ela tomava, além de tomar preventivo, era Depakote e topiramato, ela tomava analgésico. E ela era viciada em analgésico. Ela tomava mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais de 300 doses de analgésico por mês, 312 aproximadamente. Ela tomava uns 120 Dorflex, 60 Naramigs, 32 Sumax e 40 Fluxoton. Então, assim, ela começou o programa dessa forma.
ela continuou, em 6 meses, ela continuou tendo dor diária. Em 6 meses, depois de 6 meses mudando os hábitos. Mas ela fechou o 6º mês com 64 comprimidos, né, para dor. Então, assim, melhorou a intensidade da dor. Os remédios estavam começando a fazer efeito, porque essa menina, ela tinha dor o dia inteiro. Por mais que ela se entupisse de medicação, ela não tinha resposta nenhuma. Então, o remédio ela tomava, mesmo ela tomando pouco, o remédio começou a fazer efeito, a duração da dor melhorou. Então, acabou aquela frustração que ela tinha de tomar remédio e de não passar. Ela perdeu a compulsão dela que ela tinha por doce, o sono dela melhorou. Será que é pouco em 6 meses? Claro que não. A menina era viciada em medicação. E ela começou a fazer o desmame já da medicação preventiva. Então, assim, se ela tivesse simplesmente contabilizando dor, quantidade de dor, ela teria desanimado, porque ela estava ainda com dor diária. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, o caminho de algumas pessoas é mais longo que o caminho de outras, né? Ela precisou, e todo mundo precisa, né, continuar, e com certeza ela deve estar com mais resultado ainda, né? Tem a Miriam, por exemplo, ela também tinha dor diária, ela não conseguia trabalhar, ela tinha cliente para receber, não conseguia levantar, ela tomava quase 100 analgésicos, 90 e alguma coisa de analgésicos por mês. Em 3 meses, ela teve uma baixa para 5 comprimidos por mês e teve 2 crises em 3 meses, tipo um resultado absurdo. Ela parou de ir para o pronto-socorro, né? Porque ela media antes, ela ia no pronto-socorro, ela parou de ir para o pronto-socorro, ela parou de ficar com aquelas crises intensas, trancada no quarto escuro, vomitando, que ela não conseguia nem levantar. Então, ela media isso, depois ela começou a medir, ó, a dor melhorou, a intensidade melhorou, a duração melhorou, eu não fui mais para o pronto-socorro, né? Então, tudo isso ela fazendo a análise do mês. Em 3 meses, ela teve esse resultado enorme. E tem, sei lá, o exemplo da Rosilene, que ela tinha 21 crises no mês. No 3º mês, fortes, 21 fortes. Ela baixou em 3 meses para 10 moderadas, né? De 40 e poucos comprimidos, ela foi para acho que 10, 11, uma coisa assim. São exemplos assim que eu já falei tanto, né? Eu lembro de cabeça. E ela foi muito legal esse resultado da Rosilene, porque a gente foi uma melhora, o que mais fez ela melhorar foi uma alteração no horário de dormir, né? Ela estava fazendo tudo certinho, alimentação, atividade física, até o sono estava certo, estava menstruando normal, ovulando, mas ela acordava cedo e achava que dormir, eu não me lembro, mas acho que era tipo, ela dormia 10h30 da noite, uma coisa assim. Para quem dorme 10h30 e acorda 7 horas da manhã, tá bom. Mas acho que para ela não era suficiente. A gente falou, vamos fazer um teste, tenta dormir mais cedo. Ela começou a dormir meia hora, 40 minutos mais cedo, todo dia, puf, a enxaqueca dela melhorou. Então era aquilo que estava faltando para ela. Como é que a gente descobriu? Porque ela não estava lá, olha, ainda acordo cansada, mesmo tendo dormido bem, acordo cansada, acordo desanimada, né? Então a gente, pô, então deve ter boi na linha aí no sono, tá? Então, a alteração do sono melhorou. Ela também teve uma melhora também que eu me lembro quando ela parou de tomar os analgésicos simples, ela fez a troca dos analgésicos simples para os triptanos, então ela deixou de ter o efeito rebote de cafeína, de analgésico, né, de dipirona, de analgésicos comuns, né? Então, quando você faz o fechamento, né, do mês, você começa a fazer esse tipo de relação. Você percebe que você não ovula, você percebe que uma briga no trabalho, uma briga com o marido, dá dor de cabeça. Aí você fala, poxa, o que eu tenho que fazer para não brigar de novo? O que eu tenho que fazer para ovular? O que está acontecendo que eu não estou ovulando? Deixa eu entender melhor. Deixa eu pesquisar esse assunto. Poxa, não tô dormindo bem. É o 2º mês que eu não estou dormindo bem. Por que eu não durmo bem? O que acontece comigo? Eu levanto para fazer xixi. Eu levanto pensando nas coisas que eu tenho que fazer. O que está me atormentando que eu não consigo dormir bem? A gente tem que buscar
a resposta para essas coisas que estão acontecendo com a gente. Então, você precisa olhar para o Diário da Dor e usar a inteligência, a racionalidade. Não é simplesmente assim, eu sou ansiosa, então eu vou ter enxaqueca. Eu tenho insônia, eu tomo remédio para dormir, então eu vou ter enxaqueca. Não, você tem que ir em busca da causa raiz do problema. Se você não solucionar, você vai ficar a vida inteira com enxaqueca. Então é olhar o que me fez mal e ir em busca de consertar esse problema. Olhar o problema, encarar o problema, aceitar o problema e ir atrás do que vai resolver. Porque a jornada da Daniela é diferente da jornada da Maria, que é diferente da jornada do João, que é diferente da sua que está me ouvindo agora. Então, o Diário da Dor vai fazer você encontrar o que está fazendo mal para você, dentro de todo o espectro de alimentação, sono, atividade física, equilíbrio hormonal, emocional, saúde intestinal. Você vai começar a olhar e falar o que está acontecendo comigo. Por isso que eu falo que o diário é a alma da mudança de hábitos, é a alma para você conseguir melhorar. Porque a melhora nunca vai ser linear, nunca é linear. Nunca assim, a pessoa tem 30 crises, aí no segundo mês ela vai ter 25, no terceiro mês ela vai ter 20, no quarto mês ela vai ter 15, e no mês vai ter 5 e 0 dor. Nunca vai ser assim. Nunca. Sempre vai ser de 30, caiu para 25, caiu para 22, subiu para 27, caiu para 18, caiu para 15, sobe para 22, de 22 cai de novo para 15, depois para 10, aí vai para 12, aí de 12 vai para 8. A melhora nunca é linear. Nunca é. E vai se frustrar quem achar que é linear. Entendeu? E o diário serve para isso, para você sempre ir olhando e ajustando os erros, olhando e ajustando os erros, tá? Então, essa é a importância do Diário da Dor. Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no site, vejam os depoimentos das pessoas, reparem o que elas falam, né? O que elas falam, como era a minha vida antes e como é depois, né? Porque eu sofria, eu comia um monte de doce, eu tinha dor muito intensa, eu ia para o pronto-socorro, eu tomava tanto de medicação. Depois do programa, eu melhorei nisso, aquilo, não sei o que, lá. E em números, né? As pessoas sempre falam números. Eu botei todo mundo para falar número lá. Porque eu botei, não, tô querendo dizer assim, ensinei, né, as pessoas a falarem números, porque precisa medir. Se você não mede, o trabalho é jogado fora, né? Então, você tem que ter claro quanto você toma de medicação, quantas crises você tem, qual a intensidade das suas dores, quanto tempo dura a sua dor, né? Quanto dura seu ciclo menstrual, quanto dura a sua ovulação, como está a sua noite de sono, a qualidade da noite de sono, a quantidade de sono que você tem, quantas vezes você faz atividade física no mês. Tudo você precisa medir. Esse é o ponto. Não é fácil. Não é fácil, mas é totalmente possível. E é assim que você vai melhorar. É colocando no diário tudo que você faz e olhando aquilo com inteligência e melhorando. Todo mês, olhar o que está escrito lá e ajustar. Olhar e ajustar. Melhoria contínua, né? É só assim que você vai melhorar da enxaqueca. Dá trabalho? Dá. Dá porque é uma doença crônica, porque é uma doença multifatorial, né, que envolve um monte de coisas, né, várias engrenagens que sustentam a enxaqueca, mas é possível. E tanto é possível que eu tô aqui, tanto é possível que eu já ajudei um monte de gente, tanto é possível que tem um monte de depoimento, e é isso. Então, dá para fazer? Dá. Tanto dá para fazer que amanhã eu vou fazer uma live para vocês entenderem, além da enxaqueca, quais são os benefícios que a gente tem? Quais são as coisas que podem melhorar além da enxaqueca, né? Eu vou falar da minha experiência, né, das coisas que eu melhorei, mudando os hábitos, o que eu melhorei, e eu vou falar
Vou dar exemplos também de outras doenças que você melhora também mudando seus hábitos. E na sexta-feira tem uma live surpresa da prática disso. Muito legal, não vou falar agora, mas porque eu quero que vocês acompanhem essa sequência, tá legal? Então é isso, pessoal. Hoje eu tô num dia super corrido, eu não consegui nem almoçar ainda e tô aqui conversando com vocês. Eu tenho um atendimento agora às 2 horas da tarde. Obrigado por estarem comigo em todos esses dias aqui, por estarem me prestigiando. Eu sei que é corrido. Ontem a gente fez uma live só de perguntas. Durante a semana eu vou fazer mais uma, vou abrir mais perguntas, vou abrir perguntas logo mais nos stories. Se você quiser perguntar mais alguma coisa para mim, eu vou abrir também para a gente ter sempre um canal. Eu adoraria parar aqui e ficar respondendo tudo o que vocês gostariam de saber, mas infelizmente meu tempo é curto. Eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, eu preciso comer, né? Mas é isso, já falei bastante. Entrem lá no site, cadastrem-se para assistir a série gratuita, uma saída para enxaqueca. No final da série eu abro inscrições para o programa em grupo, também é bem bacana quem quiser ter o meu acompanhamento. E é isso, tá bom? Vamos encerrando por hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.